Seja bem-vindo aqui ao canal Sombra Tricolor. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está aí acessando a gente, está assistindo a gente depois dessa vitória incrível do São Paulo. Não esqueça de deixar o seu like, ative o sininho, inscreva-se aí no canal. Muito bem, vamos falar do nosso São Paulo. São Paulo que teve uma vitória incrível contra o Vasco da Gama. Aliás, São Paulo e Vasco têm um histórico muito equilibrado de jogos, né? Se eu não me engano, até o começo dessa partida, nessa noite de Morumbi, muito cheio, não estava lotado, mas muito cheio, 57 mil pessoas, a gente tinha um equilíbrio muito grande, mesmo número de vitórias de São Paulo e Vasco da Gama na história desse confronto, né? O Vasco sempre foi um time muito difícil para o Tricolor, até que a gente remete aí, a gente lembra aí de 1989, quando o Vasco ganhou do São Paulo no estádio do Morumbi, Campeonato Brasileiro, momento triste da história, gol do Sorato. Então, assim, já existe uma história do Vasco sobre o São Paulo de muita dificuldade. Assim como o São Paulo também já eliminou o Vasco em outras situações. Mas muito bem, fomos para o jogo. O Vasco da Gama era o primeiro fora da zona de rebaixamento. O São Paulo estava na 10ª posição, mas diferente. Barbieri enfrenta um momento complicado no Vasco da Gama, até porque recentemente, após uma derrota para o Santos em casa, ele chegou e falou: pô, o Santos é um time que nunca caiu, está acostumado a jogar uma Série A, diminuiu muito aí o Vasco da Gama perante seu torcedor, o torcedor ficou bravo com o Barbieri, né? E o São Paulo é um time que no começo dessa rodada estava na 10ª posição, mas vem aí com o Dorival, 8 jogos, sem derrotas, 4 vitórias, 4 empates. E hoje, então, depois dessa vitória sobre o Vasco da Gama, o Dorival trazendo, então, a sua 5ª vitória. O jogo em si, eu entendo que teve alternâncias. Em alguns momentos o Vasco, em outros momentos o São Paulo. Se fosse falar para vocês que o resultado foi justo porque, no fim das contas, quem é mais efetivo, quem é mais assertivo, quem coloca a bola no fundo da rede acaba fazendo justiça à vitória. E nesse caso o São Paulo foi muito feliz, né? Agora, o Vasco levou o perigo o tempo todo. O Vasco ele foi perigoso o tempo todo. Diria até que no primeiro tempo, quando o São Paulo terminou vencendo por 2-1, o placar não dizia o que foi o jogo, porque foi um jogo igual, isso se o Vasco não foi até um pouco melhor. E o Rafael, em 2 oportunidades, foi muito importante para evitar gols do Vasco da Gama. Não conseguiu evitar o primeiro gol do Vasco da Gama na cabeçada do jogador do Vasco agora, que eu nem lembro o nome. Foi no cantinho, uma cabeçada primorosa, muito difícil. Aí fomos para o segundo tempo. E no segundo tempo, aí o Vasco já começou o segundo tempo, metendo uma bola, era 20 segundos de jogo, 30 segundos de jogo, já metendo bola no travessão. Falei, agora vai complicar, né? O Dorival, ele começou o jogo tendo o Marcos Paulo pelo lado esquerdo, o Nestor pelo lado direito, mais avançados o Luciano e o Caleri. E foi pelo lado esquerdo, em boa trama de Marcos Paulo, Luciano e depois cruzando para o Caleri, que o São Paulo acabou chegando ao seu primeiro gol. E o segundo gol também com participação do Luciano. Destaque, hein, que o Luciano a gente vem criticando tanto. O Luciano puxou o contra-ataque, botou para o Nestor entrou na área, tinha marcação de 3 jogadores do Vasco. Quando achou que ele ia dar o break, né, que ele de repente ia parar, cruzar para o meio da área, ele deu um come com a esquerda, puxou para o pé direito, e o pé direito dele não é o bom, e fuzilou o gol do Vasco da Gama. Então um gol no contra-ataque, e parabéns para o Luciano e para o Nestor nesse lance. Infelizmente depois o Vasco acabou diminuindo, né? Fomos para o segundo tempo, e no segundo tempo, logo no começo, aquela bola no travessão, mas o Vasco foi persistente, o Vasco foi para cima do São Paulo. O São Paulo estava marcando muito mal, tanto é que, assim, agora eu não tenho informação para vocês agora se o Marcos Paulo saiu por sentir alguma lesão, mas o São Paulo colocou o Pablo Maia, o Dorival colocou o Pablo Maia no lugar do Marcos Paulo. De certa forma, o São Paulo perdeu um pouco mais de ofensividade, porque você troca um meia atacante por um volante, né? O Gabriel Neves, que na minha opinião, quando tem a bola, ele é um jogador vertical, ele é um jogador que tem passes interessantes verticais, mas quando ele não tem a bola, ele marca muito mal, também saiu de campo. O São Paulo aí passou a ter a entrada, inclusive, do Alisson
talvez com a entrada do Alisson recompondo um pouco aquela questão de você ter mais jogadores ofensivos. Ok. Infelizmente, o Vasco conseguiu o seu segundo gol. O Galarza, né, o uruguaio, bom esse jogador, o Galarza, ele recebeu dentro da área do São Paulo, a defesa do São Paulo marcou mal, permitiu o passe para dentro da área, a defesa do São Paulo não chegou junto do tal do Galarza, que fuzilou o Rafael. E ali, quando saiu esse segundo gol, eu juro para vocês que me dava a impressão que o Vasco poderia até virar. Morumbi emudeceu. Dos 57 mil, provavelmente 54 mil torcedores, tinha muito torcedor do Vasco, a torcida do Vasco ocupando todo o espaço visitante ali, talvez para cerca de 3 mil pessoas. Então 54 mil São Paulinos emudeceram dentro do estádio do Morumbi. Só que esse São Paulo do Dorival, ele tá com muita estrela. Esse São Paulo do Dorival, ele tá com muita confiança, né? E o ponto-chave foi a cabeçada, o gol de cabeça do Beraldo na assistência do Rato. É muito interessante que esse São Paulo, ele tá mostrando uma eficiência tanto dos que saem jogando do que os que entram em campo. Nessa oportunidade, 2 jogadores que entraram em campo se destacaram. Dois reservas, estavam no banco e entraram. O Rato, ele antes do gol de empate do Vasco da Gama, ele já tinha tido a chance de fazer o terceiro gol do São Paulo. Depois, ele teve a assistência na cobrança, muito boa a cobrança de escanteio, para o Beraldo fazer o gol de cabeça, que foi um ponto-chave do jogo. E no quarto gol, assistência do Rato, que viu sozinho do outro lado da área, já dentro da pequena área praticamente, quase dentro da pequena área, o Juan, que com muita tranquilidade dominou e tocou no canto direito na saída do goleiro do Vasco da Gama. Então, o Rato, ele veio do banco e supriu as necessidades do São Paulo. O Rato que não vinha bem, né? E outro que eu destaco, o Michel Araújo também, que veio do banco e no lance do quarto gol do São Paulo, ele que puxou o contra-ataque, né? Há quanto tempo a gente não via o São Paulo, pelo menos do São Paulo do Rogério Ceni e o São Paulo do ano passado, forte nos contra-ataques? No jogo desse sábado à noite contra o Vasco da Gama, 2 gols saíram de contra-ataque. Time saindo em velocidade. O Michel Araújo, ele saiu fazendo embaixadinha, parecia até que ele deu o chapéu no marcador carioca, né? Serviu mais à frente o Rato e o Rato achou o Juan sozinho dentro da área do outro lado para fazer o quarto gol. Importante aquele quarto gol. Apesar de São Paulo ter feito o terceiro gol que dá uma nocauteada no Vasco da Gama, mas aquele quarto gol foi importante porque o Vasco, sinceramente, eu acho que ele tem bons jogadores. Não acho que é um time que joga mal, eu acho que é um time que vence, pelo menos no Morumbi jogou bem, eu já vi jogo contra o Palmeiras, jogou bem, talvez em outras oportunidades jogando bem, mas não vem conseguindo somar pontos. E vai que o Vasco ia para cima do São Paulo e fazia o terceiro gol. Importantíssimo aquele quarto gol do São Paulo. Então, a gente vê que, inclusive, esse gol do Beraldo, o terceiro, é importante para o resto do campeonato, quando surgirem situações adversas, de você, de repente, tá achando que tá com o jogo ganho, você toma o gol de empate, ou toma um gol de virada, e você fala, não, peraí, vamos lá, temos confiança, a gente consegue chegar, empatar, virar um jogo, né? Então eu acho que essa questão psicológica foi muito importante que o São Paulo traga para dentro do grupo aquela questão, sim, a gente pode, né? Nunca se sentir derrotado, nunca se sentir com o jogo perdido, levar isso à frente, né? E para escolher o melhor em campo, olha, se eu pudesse escolher o melhor em campo, até com um voto de incentivo, diria que o Nestor merecia, porque o Nestor, além do precioso gol que ele fez, ele também teve uma jogada que parecia, olha, ele fez uma jogada de Pelé dentro da área do Vasco da Gama, que infelizmente não acabou resultando em gol, né? Mas ele fez um gol, foi muito competente naquele contra-ataque, teve o seu lance de habilidade, e depois, no segundo tempo, mais uma vez um grande lance de habilidade, né? Meia-lua, drible, e ainda serviu o jogador do São Paulo para trás, então até como incentivo. Mas
O gol do Beraldo foi muito importante, além da partida. O Beraldo não teve culpa nos gols que o São Paulo tomou, na minha opinião, não teve culpa, né? O Beraldo vem se comportando de uma maneira muito boa. Esse rapaz, não duvido, não agora, mas assim, mais pra frente, vai acabar recebendo convites para jogar no futebol europeu. Eu creio muito nisso. Gostei muito do futebol do Rato. O Rato entrou muito bem em campo. Gostei da entrada. O Matheus Araújo também, Araújo que seja, entrou muito bem em campo também. E o Luciano. O Luciano jogou muito bem hoje. Foi um dos responsáveis por essa vitória do São Paulo, né? Agora, o maestro disso tudo está sendo o Dorival, porque quer queira, quer não, com os mesmos jogadores, e o Rogério não conseguia extrair isso desse São Paulo. É um São Paulo que não é brilhante, mas é um São Paulo que é eficiente. Não é um São Paulo que enche os olhos de ver jogar, mas talvez ele atenda muito o torcedor quando você vê que é um time que joga muito bem organizado, que hoje você tem um sistema tático compreensível, que não tem jogadores improvisados, né? E que acima de tudo tá com estrela, tá com bom astral, todo mundo fazendo gol. Até o ano passado a gente tinha uma certa dependência das assistências do Reinaldo pro Caleri, até do Patrick. Tinha uma certa dependência de alguns jogadores para sempre ter a conclusão do Caleri, né? E eu acho que a gente agora tá com jogadores que também sabem fazer os seus gols, além do Caleri, que fez hoje o primeiro gol, sem dúvida nenhuma, dos mais importantes jogadores do São Paulo, né? Mas você tem o Luciano que faz gol, você tem o Marcos Paulo que faz gol, e você tem ainda, a gente teve aí o Beraldo até, o zagueiro. Há quanto tempo que eu não lembro do São Paulo fazendo gol numa bola parada, de escanteio. Tem um Rato que de repente pode não estar jogando tão bem, mas hoje ele entrou muito bem contra o Vasco da Gama na noite desse sábado, né? Com velocidade, é líder de assistências do São Paulo. Então o São Paulo aqui, por exemplo, com as mesmas laranjas, está dando mais suco dentro do copo, né? Ainda que o Rogério tenha participado da escolha de algumas dessas laranjas, mas ele não conseguia fazer um bom suco, não estava enchendo o copo aí do tricolor, né? Então, uma vitória importantíssima. É um adversário difícil, sim, o Vasco da Gama. Eu entendo que o Vasco ele tem possibilidade de se levantar dentro do campeonato. O primeiro fora da zona de rebaixamento, né? Zona de rebaixamento que tem na sua 17ª posição, o primeiro dentro da zona, o Corinthians, para o nosso grande prazer, porque há um tempo atrás, e nós São Paulinos, e a maioria que talvez esteja assistindo aqui sabe, né? O nosso grande temor era estar onde o Corinthians hoje está, né? E por incrível que pareça, olha como é o futebol. Nem o São Paulo nem o Santos estão no desespero que está hoje a torcida corintiana. Bom, tá aí uma pequena análise da partida do Tricolor. Comentem, compartilhem. Se você ainda não tiver inscrito aqui no canal, inscreva-se, tá bom? Deixe o seu like. Muito obrigado. A gente volta nas próximas rodadas aqui no canal Sombra Tricolor. Valeu e sempre ouvindo a gente na Energia 97, Estádio 97, Futebol Energia em Campo, tá bom? Quem não conhece ainda, energia97.com.br, 97fm.com.br, no YouTube, vai lá, Energia 97. Muito obrigado a todos vocês por essa atenção, a sua audiência.